Uma Mulher Feliz. Um livro de Márcia Silva. Capítulo 4. Uma mulher que ora. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Uma mulher feliz é certamente uma mulher que ora, porque orar nos fala de tocar o céu com nossas orações, e isso é poderoso. Mas, se a Bíblia afirma que nós, os filhos, já somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual, por que precisamos orar? Porque a nossa comunhão com Deus depende da nossa oração. A oração é a manifestação da bênção. O caminho para Deus já foi liberado pelo sangue de Jesus. Contudo, enquanto vivermos neste mundo, estamos sujeitos aos ataques do maligno. Por isso precisamos orar. A bênção já é uma realidade no mundo espiritual, mas precisa se tornar uma realidade na nossa vida também. Precisamos orar para termos vitória. Embora creiamos que a nossa vitória já foi conquistada na cruz, é preciso orar para trazer a sua manifestação. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele estava conquistando para nós uma vida de vitória em todas as áreas. Você acha que Jesus derramou seu sangue na cruz somente para nos livrar do inferno? Bem, isso já é muito bom, mas ainda tem mais. Ele também carregou ali nossos sofrimentos, dores, tribulações e miséria. A salvação que Cristo nos dá é para viver na terra da maneira que ele viveu. Jesus reinou em vida e nós podemos reinar também. Você é abençoada. O Evangelho traz as boas novas tanto para os pecadores como para os que já são filhos. É através da oração que tomamos posse das bênçãos que já foram conquistadas para nós na cruz do Calvário. Talvez você pergunte: então por que eu vivo entre vitórias e fracassos? Bem, o termo abençoado, descrito em Efésios, significa feliz. No original é eulógio, um composto de palavras que inclui a palavra logos, cujo significado é a palavra escrita ou falada, ou seja, pronunciada pelo próprio Deus. Significa que Deus já declarou que você é abençoada. Por isso, se a palavra de Deus é verdadeira, então a sua experiência deve estar errada. Quando Jesus disse à mulher samaritana: "A água que eu lhe der será uma fonte a jorrar", ele não estava se referindo a alguém especial que teria uma graça especial, uma bênção especial ou algo assim. Ele disse: aquele que beber. A samaritana era indigna, assim como eu e você, mas ela recebeu. Assim, essa palavra se aplica a todo aquele que crê. A sede é uma insatisfação. Jesus já satisfaz a sua sede, lhe dando a salvação. Então, agora, continue bebendo diariamente, porque o que Deus lhe deu é uma fonte que dura para sempre. Ela já está dentro de você, só precisa jorrar. A salvação não é apenas um momento em que você recebe Jesus, mas afeta toda a sua vida, pois ela apaga o seu passado, dá a você uma vida de vitória no presente e lhe garante a vida eterna no futuro. Portanto, se você ainda se sente insatisfeita, sua experiência de vida sem dúvida está errada. Aprenda a orar em linha com a palavra. É muito triste quando a sua experiência não está à altura da palavra de Deus. Acredite, Jesus lhe deu uma salvação plena, para que você possa viver diariamente em vitória. Não significa ausência de problemas. Eles eventualmente acontecem, mas isso não muda a sua posição de vitória.
porque a vitória não é um evento ou uma experiência ocasional. Ela é uma pessoa, Cristo. Entenda que a primeira condição para você viver uma vida de vitória é render-se. Render-se é abrir mão de argumentos, é tirar os olhos das circunstâncias, é olhar para Cristo. Render-se é desarmar-se. Quando for orar, a única arma que você deve usar é a palavra de Deus. Quando ora, você ativa o seu espírito. Isso aumenta em muito as chances de ser uma mulher vitoriosa e feliz. Entenda que, para receber a salvação, você precisa de fé. Para usufruir dela, também. Os 3 aspectos da oração. Eu gostaria de ir um pouco além, falando sobre 3 aspectos da oração. Vamos comentar a respeito de uma mulher descrita na Bíblia que alcançou vitória por causa das suas constantes orações. Essa história foi contada por Jesus, pois, sabendo da importância da oração, ele falou muitas vezes a respeito disso. Nessa passagem em particular, Jesus fala de uma mulher que orou e a oração dela foi eficiente. Essa parábola está aqui para nos ensinar algo sobre a oração. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele diariamente, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lucas 18, do 1 ao 8. A história começa falando sobre o objetivo da oração, para não esmorecermos. Essa palavra no original é ekikakeo, que significa desanimado. Há muitas coisas que nos deixam desanimados. Uma delas é a demora em obtermos resposta à nossa oração. Foi o caso dessa mulher. Mas Jesus disse que, mesmo desanimados, nós precisamos orar. Certa vez o diabo fez um bazar no inferno, colocou várias armas à venda e chamou os demônios para comprar. Um deles, depois de observar cada uma, percebeu que certa arma estava à parte e se interessou por ela. Então perguntou quanto custava. O diabo disse que ela não estava à venda. O demônio, surpreso, perguntou por que não e que a arma tinha de especial. O diabo então respondeu que aquela era muito eficiente e quando as outras armas não funcionavam, ele usava aquela, pois ela funcionava em qualquer situação e para qualquer pessoa. Por isso ele não poderia se desfazer dela. Curioso, o demônio perguntou qual era o nome dela e o diabo respondeu: desânimo. De fato, o desânimo tem o poder de roubar as suas forças, até mesmo para orar. Por essa razão, a parábola de Lucas começa assim: disse-lhe Jesus uma palavra sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre significa constância na oração. Não é orar quando houver problemas, orar durante uma campanha. É orar sempre. Ou seja, é ter uma vida de oração. Entre todos os hábitos que você tem, a oração deve ser o número 1. Hábito
É algo que você pratica constantemente. Existem pessoas que têm o hábito de fazer exercícios físicos, então elas determinam os dias da semana para isso. Outras fazem ocasionalmente. Uma semana fazem uma caminhada, depois de 2 semanas elas voltam a praticar ou não praticam mais. Essa inconstância não vai afetar o seu corpo. O máximo que vai acontecer é você tomar um ar fresco, exercitar seus pulmões e suas pernas, mas não vai realmente produzir um bom resultado. Com a oração é a mesma coisa. Não dá para se ter vitória orando ocasionalmente. Há uma frase que diz: vencedores fazem regularmente aquilo que os outros fazem ocasionalmente. O vencedor é alguém que tem o hábito de orar, ou seja, ele tem uma vida de oração. Por isso, o vencedor tem o perfil de alguém vitorioso e feliz. As 3 pessoas envolvidas na oração. Nessa parábola, identificamos 3 pessoas envolvidas na oração. Identificá-las nos ajuda a compreender como a oração funciona. Orar é importante, mas entender como a oração funciona também é. Do contrário, Jesus não teria contado essa parábola. Creio que a oração é como um carro. Você pode saber dirigir, ter carteira de habilitação, mas precisa também saber como ele funciona para poder dirigi-lo. Dependendo do modelo, você nem sabe onde é a ignição para conseguir dar partida, ou onde liga as luzes. Tamanha é a tecnologia dele. Não saber como o carro funciona impede você de usá-lo devidamente. Entender sobre alguns aspectos da oração vai torná-la mais eficiente. Se você quer ser uma mulher feliz, precisa ser uma mulher eficiente na oração. A sua oração é eficiente? Quando você ora, alguma coisa acontece? Bem, orar não é apenas um ato de abrir a boca e começar a falar. Tudo na oração envolve questões espirituais. Por isso, os aspectos a seguir sobre a oração são muito importantes. As 3 pessoas mencionadas no texto são o juiz, a viúva e o adversário. Quando Jesus conta uma parábola, ele usa personagens fictícios, mas que simbolizam outros. E nessa não é diferente. O juiz simboliza Deus. A viúva aponta para nós individualmente ou para a igreja. E o adversário aponta para o inimigo. Ele é o credor. O juiz. A primeira pessoa mencionada no texto é o juiz. Ele é uma figura de poder e de autoridade naquela localidade, apontando para Deus. O juiz era a única pessoa na cidade que poderia resolver a causa daquela mulher. Não havia outra. Talvez a viúva tenha tentado resolver de outra maneira, mas sem sucesso, até que chegou diante da autoridade máxima, aquele juiz. Mesmo sendo uma autoridade máxima, ele não atendeu à necessidade dela imediatamente. Por isso, ela precisou insistir. A Bíblia fala que o Senhor já venceu o diabo e que nós temos autoridade sobre o inimigo. Isso é um fato. Mas, mesmo assim, nós ainda precisamos orar. Em Colossenses está escrito que Jesus já venceu e expôs ao desprezo todo principado e potestade. Nesse trecho, é descrita a vitória de Jesus na cruz de maneira muito precisa. Mas o diabo ainda atua contra nós, porque ele ainda está agindo neste mundo e nós ainda estamos aqui. Enquanto estivermos aqui, nós precisaremos lidar com o nosso adversário e levar a nossa causa para Deus. Jesus comparou Deus com um juiz iníquo. A Bíblia o descreve como sendo alguém que não tinha um caráter bom, justamente para mostrar a contradição, porque Jesus fala que se aquele juiz, sendo mau, atendeu a mulher, quanto mais Deus não o fará aos seus filhos.
O alvo é mostrar o caráter e a bondade de Deus. Muitas vezes nós falhamos na oração porque não conhecemos o caráter do Senhor e achamos que Ele não quer nos dar. Às vezes você vai orar e pensa que se Deus quisesse lhe dar algo, Ele já teria dado. Muito cuidado com a maneira que você se relaciona com o Senhor na oração. Por isso, esse primeiro aspecto é muito importante, porque diz respeito a como você se relaciona com Deus através da oração. Você se relaciona com Deus como um pai amoroso? Ou você se relaciona com Deus com base na imagem do pai que você teve? Se for assim, a sua oração não vai funcionar. Porque por mais que os nossos relacionamentos humanos sejam bons, ele tem falhas. Eu tive um pai e uma mãe muito bons. De maneira geral, eles acertaram mais do que erraram. Mas ainda assim eles erraram. Se eu parar para pensar ou fizer aquelas terapias de regressão, vão aparecer muitas coisas. Mas eu simplesmente decidi perdoar o erro deles, porque eles também perdoaram os meus. Você precisa se relacionar com Deus com base naquilo que Ele é, e não como uma imagem que você construiu sobre Ele. Minha pergunta é: você conhece a Deus como Pai? Creio que cada um de nós precisa ter essa experiência pessoal com o Senhor como Pai. Assim como um pai de família com vários filhos se relaciona com cada filho individualmente, Deus se relaciona conosco individualmente também. Certa vez, tive uma experiência muito pessoal nessa área. Eu já era casada e estávamos morando na Inglaterra. Eu queria muito estudar inglês, mas a bolsa de estudo era somente para o Aloísio, e nós não tínhamos dinheiro para pagar a escola. Então eu orei. Fiz uma oração muito simples, mas muito sincera. Senhor, eu gostaria muito de estudar inglês. Se o meu pai fosse um homem rico, eu ligaria para ele agora e eu tenho certeza que ele me mandaria o dinheiro. Ele não é rico, mas o Senhor é. Então, me dá o dinheiro para eu fazer esse curso. Em menos de um mês, nós recebemos uma oferta do Brasil. Era exatamente o valor do curso. Eu não havia falado com o meu marido sobre a minha oração. Assim, ele decidiu usar o dinheiro para comprar um computador e trabalhar em casa. Contudo, logo que ele saiu, o Senhor falou para ele voltar, pois aquele dinheiro era para pagar o meu curso de inglês. E ele obedeceu. Como é bom ter um Deus generoso e um marido também. Com experiências assim, é que você aprende a respeito do caráter de Deus. É isso que Jesus ensina nessa parábola. Deus é bom. Ele não é como aquele juiz mau que ignorava os pedidos da viúva. Por isso Jesus pergunta: não fará Deus justiça aos seus escolhidos? O Deus que você conhece é justo ou injusto? É um Deus bondoso ou maldoso? Quando você for orar, vá com a certeza de que o Senhor é bom. Lance fora os conceitos errados sobre Ele. Fique com o que a palavra diz que Deus é. Eu digo isso porque em mais de 30 anos de ministério ao lado do meu esposo, eu tenho aconselhado muitas mulheres na igreja. Muitas delas, crentes há anos e até líderes de ministério, não se sentem amadas por Deus. Não creio que eu consiga convencer você contando as minhas experiências ou lhe dando vários versículos da Bíblia sobre a bondade de Deus. Você precisa ter suas próprias experiências com Ele, mas precisa orar da maneira certa, porque somente o Espírito Santo pode convencê-la a respeito disso. O texto nos mostra um juiz mau, mas Jesus queria mostrar a bondade de Deus. Quando você for orar para pedir algo ao Senhor, vá com a certeza de que Deus é bom e de que Ele quer lhe dar. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8:32.
É muito comum as pessoas nos perguntarem a respeito do nosso ministério e de como temos conseguido crescer e conquistar tantas coisas. Creio que Deus já queria nos dar, e nós tivemos fé para pedir. Foi Deus quem começou essa obra, e tudo o que temos alcançado é expressão da sua bondade. No ministério com mulheres e crianças, são milhares no discipulado, na liderança, nas células e nos cultos. Deus tem nos dado prédios, escolas, creches, abrigos e recursos para trabalhar. Como? Bem, não há nada em mim mesma, mas Ele me escolheu para esse ministério e Ele me dá todos os recursos que preciso para cumpri-lo. Eu realmente creio que tenho um Pai rico e que resolveu me abençoar. Além disso, eu confio que Ele quer abençoar outros também através de mim. Isso não significa que é fácil, mas o Senhor está acima das circunstâncias. Mesmo que elas pareçam contrárias, Ele permanece fiel. Viva com uma perspectiva de coisas grandes. Não coloque os seus olhos nas coisas deste mundo. Isso aqui é passageiro. Deus tem coisas muito maiores para você. A viúva. A segunda pessoa mencionada na história é a viúva. Ela aponta para nós individualmente como filhas de Deus. Esse também é o segundo aspecto da oração que precisamos aprender. Nós não estamos sozinhas. Nós temos a quem recorrer. Mas por que será que Jesus escolheu usar uma viúva? Ele poderia ter usado uma mulher casada, ou nem ter mencionado seu estado civil. A viúva simboliza alguém que não tem a quem recorrer, que está sozinha e não tem onde se amparar. A mulher casada ainda tem seu marido. Se essa mulher fosse casada, o marido é quem iria acertar as contas com aquele credor. Mas a viúva não tinha a quem recorrer. E nós, neste mundo, somos assim. Existem situações na nossa vida em que só podemos recorrer a Deus. O Senhor espera que você o busque em cada situação da sua vida, desde as coisas mais simples até as mais complexas. Mas com quem você fala quando enfrenta situações difíceis? Com sua mãe? Seu pai? Para onde você corre? Para o seu celular? Para falar com as suas amigas ou nos grupos de redes sociais? Sabe, o lugar para onde você corre fala muito sobre você. Se não conhece o esconderijo do Altíssimo, significa que você ainda é inexperiente na oração. Mas você pode começar a mudar isso hoje. Talvez aquela mulher tenha procurado muitos recursos antes do juiz, a pessoa certa. Contudo, ela aprendeu a lição. E você pode aprender também. A sua vida espiritual depende desse aprendizado. Talvez seja a hora de parar de ficar apenas contando aos outros os seus problemas, sem resolvê-los de fato. Parar de fazer de suas amigas suas confidentes ou de ficar enviando áudios para as pessoas, familiares, irmãos, apenas para desabafar suas frustrações sem buscar mudanças realmente. Tudo isso é muito comum, mas é impróprio para uma mulher de Deus. É imaturo e também ineficaz. Abandone essa prática e aprenda a resolver suas questões na oração. Uma mulher que ora é alguém que sabe que seus inimigos não são carnais. Ela não fica dando socos no ar. Tem uma boa pontaria. Por isso, quando ela ora, dá um golpe certeiro e derruba o seu inimigo com um nocaute. Se você não sabe como fazer isso, aprenda com quem sabe. Ande junto de mulheres que oram e aprenda a orar com elas. Oração envolve percepção espiritual, discernimento de como o inimigo está agindo. Aquela viúva fez uma leitura da situação. Entendeu que estava sozinha e que não poderia vencer seu inimigo sem ajuda. Isso é incrível. Por isso ela procurou o juiz para julgar a sua causa. Entenda uma coisa: orar funciona. Agora é interessante pensar: por que Jesus não colocou nessa história um viúvo e sim uma viúva? Porque é uma questão feminina.
pois aponta também para a igreja. Não é que a oração tem a ver com as mulheres, não é isso. Na igreja todos oram. É que a viúva nos fala de características femininas que a igreja tem. Homens têm mais dificuldade de pedir ajuda. Essa é uma característica masculina. Às vezes você precisa de uma informação e fala para o seu marido perguntar a alguém, mas ele se recusa. Mulheres não têm constrangimento e por isso procuram ajuda com mais facilidade. Precisamos aprender a orar juntamente com nossos irmãos e irmãs na igreja, principalmente orar com outras mulheres. Na videira, nós temos uma reunião de oração com mulheres, a qual damos o nome de Mulheres que Oram, de onde nasceu o título deste capítulo. Existem muitas causas que nós resolvemos quando oramos juntas, fazendo orações de concordância. Assim, a glória é sempre de Deus e não nossa. Foi o caso dessa mulher da parábola. Depois que a sua causa foi julgada, a glória foi daquele juiz. Ele levou a fama, e todos certamente comentaram sobre o que ele fez por ela. Este é o resultado da oração. Quem pede, recebe, mas a glória é dada àquele que tem autoridade para dar a última palavra. O adversário. A terceira pessoa na parábola é o adversário, ou seja, o nosso inimigo. Este é também o terceiro aspecto importante da oração: aprender a lidar com o diabo. A Bíblia diz que ele é o nosso adversário, e é assim desde o princípio. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. O diabo é o nosso adversário. Essa inimizade é antiga e será eterna. Nós nunca vamos estar em paz com ele. Não pense que haverá trégua. Não estou dizendo que viveremos constantemente debaixo de pressão, mas a luta é constante. Você pode ter um inimigo, mas nem sempre estar em guerra com ele. Por exemplo, os Estados Unidos e a Rússia são inimigos, mas nem sempre estão lutando entre si. Aliás, na Segunda Guerra Mundial, eles lutaram juntos para derrotar a Alemanha nazista e venceram. Na nossa vida, nós somos inimigas do diabo e essa inimizade não vai acabar. Deus declarou em Gênesis que ele pôs essa inimizade entre o diabo e a mulher. Por isso, você precisa saber que está lutando contra um inimigo vencido e amaldiçoado por Deus. O Senhor amaldiçoou a serpente no Éden, mas ele nunca amaldiçoou o homem e a mulher. Ele amaldiçoou o diabo, que já foi julgado e condenado. O diabo trabalha contra nós e a única maneira que nós temos de vencê-lo é através da oração. Você precisa ser uma mulher que identifica o seu adversário na oração. Do contrário, pode sofrer muitas perdas. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. O diabo é um fora da lei. Ele não tem mais o direito de atacar você, pois isso significa atacar a Cristo, porque você está em Cristo. Mas ele ousa assim mesmo, porque sabe que você ainda está aqui neste mundo para subjugá-lo. Mas tenha cuidado. Não faça da sua vida de oração uma guerra constante. Entenda que o seu inimigo já foi vencido e que ele está amaldiçoado. Agora você pode amarrá-lo, você pode abrir a sua boca, porque Deus lhe deu autoridade para ferir Satanás. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Lucas 10:19. Aquela mulher clamou ao juiz. Ele julgou a sua causa e o adversário foi vencido e derrotado. Queria roubar a mulher, mas ele é quem foi lesado, porque houve justiça. Jesus pergunta:
Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Deus vai se levantar não por causa da justiça do homem, mas por causa da justiça dele. O diabo não pode tocar em um filho de Deus. Você não precisa ficar brigando com as pessoas. Precisa orar e lidar com seu inimigo em oração. A expressão dia e noite significa que devemos ser constantes na oração. Existe uma ligação entre a constância da oração e a resposta. A rapidez da resposta está associada à constância. Quando você tira tempo para orar sobre algo, logo a resposta vem. Quando eu digo logo, pode ser que seja um mês ou um ano. Eu já orei vários anos sobre a mesma coisa, porque às vezes é preciso tempo para Deus fazer de modo completo, pois envolve outras pessoas. Eu já ouvi pastores pregando dizendo que você deve orar somente uma vez e que orar mais de uma vez é incredulidade. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Nessa passagem em Lucas, foi Jesus quem contou a parábola e ele disse que a viúva importunava o juiz dia e noite, até ele resolver sua causa. Se Jesus disse isso, é porque nós devemos ser como essa viúva e orar até obter a resposta. Por fim, Jesus faz a pergunta final: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele encerra a parábola falando da nossa geração, pois nós somos a última geração vivendo na terra até agora. Vamos parafrasear. Será que no século 21 haverá mulheres orando como essa viúva? Portanto, precisamos orar. No Salmo 35, encontramos uma oração que expressa bem essa parábola de Lucas. Quero finalizar e deixar aqui alguns versículos deste salmo escrito em forma de oração. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar. E prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. Tu, Senhor, os viste. Não te cales. Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça para a minha causa. Deus meu e Senhor meu. Salmos 35, versículos 1, 4, 8, 22 e 23. Fim do capítulo 4.